acabei de passar meu protetor solar. Uma vez eu desobedeci uma liderança, né, de uma igreja, porque eu passo protetor solar e gasto entre torno de R$100, R$70 para comprar um protetor solar, e esse dinheiro não ia para a instituição que ali eu pertencia, né? Ali em Sergipe, quando eu morei lá. Hoje eu moro no Rio Grande do Norte. Não concordei com essa doutrina, esse ensinamento, né? Por exemplo, também não, a mulher não tirar o bigode, né? Ficar parecendo um homem. A Bíblia fala que a mulher, ela tem que parecer mulher. Só isso você precisa ter essa informação, tá? Como você vai parecer mulher aqui na África, ou lá no Afeganistão, no Paquistão, na Índia, no Japão, aí tem suas características em todo lugar, onde vai definir que, principalmente, o que marca muito em relação ao característica de uma mulher é a barba. Eu não tenho, olha, eu não tenho. Então, o que muito demonstra, né, eu ser mulher é o fato de eu não ter barba, né? E várias outras características, né? Como, né, a gente amamentar é uma característica da mulher, né? É muito importante ter essa noção. Eu falo muito amplamente aqui para vocês em relação a isso, para as pessoas terem noção do que é um ensino certo e um ensino errado, né? Como, por exemplo, você não ser salvo se não der o dízimo e a oferta. Opa, o vento quase que derruba. Então não tem isso na palavra, tá? Agora, o salvo, eu vou ter que segurar aqui, que eu coloquei aqui, eu vou ter que segurar. O salvo, a pessoa salva, ela sabe que ela tem que fazer o bem. Ela sabe que ela tem que sustentar um lugar onde ajuda vidas a serem salvas, onde precisa ter um gasto para levar as pessoas para serem batizadas, né? Eu não acredito em ceia, tá? Porque Jesus é o sacrifício, então ele não estava fazendo ceia, tá? Ele não estava comemorando a Páscoa se ele estava na cruz. Então, isso aí pra mim é balela de religião, tá bom? Já me sentia estranha e o Espírito Santo começou a falar comigo em relação a isso. Então, o batismo, tá escrito no livro de Atos, e a comunhão da ceia que fizeram como ritual para as igrejas era simplesmente terminar a reunião onde estavam os cristãos e todo mundo comer junto, gente. Não tinha... Não existia esse pedaço aí de carne, esse pedaço de sangue aí, tá bom? Tá? Eu tenho que ser bem objetiva com vocês e... Tem muitas pessoas que acontece? Cresce no meio religioso, quando se depara com a verdade... Ai, que estranho! Será que eu tô sendo... Não, porque você foi acostumado que lá na África tem chip. Lá na África tem banco 24 horas na máquina. Não tem, gente. Não tem nem eletricidade em muitos lugares. Entendeu? Isso em pleno 2025. Tá? E você não acordou para entender isso ainda. Enquanto na China, eles falam que estão no futuro, porque tem trem-bala, né? Daqui a pouco tem hologramas já lá na China. Mas não vai chegar o holograma na tribo lá na África, ou numa tribo lá no Madagascar, que ninguém conhece o nome. Tá? Ou naquela tribo que ninguém chega perto porque eles atacam. Até parece, gente. Você coloca um sedativo neles, entendeu? Prende todos eles... Vai lá a marinha, vai o exército, vai todo mundo lá conversar com eles e você consegue entrar na ilha. Isso é porque eles não deixam o evangelho, eles não deixam Jesus entrar, porque o inimigo sabe que até terminar o número de cristãos sendo evangelizados e todas as povos, tribos e línguas ouvirem de Jesus, se batizarem e aceitarem a Jesus, né? Então virá o fim. E a conclusão que eu quero deixar aqui para todos vocês nesse dia tão perfeito, nesse dia aqui onde eu estou, onde eu tenho a opção ainda de não colocar nada na minha mão e nada na minha cabeça. Eu tenho essa opção aqui. Na África, em muitos povos não chegou nem eletricidade. Tá? Enquanto lá em Israel o rio Eufrates já secou e os reis do Oriente já atacaram eles, se cumprindo a profecia. Então, quando Jesus
fala pra gente observar a figueira, vai ter povos, tribos e nações. Qual é a diferença de tribos e povos? Em relação ao avanço da tecnologia, não é? Ah, mas em que momento todo mundo parou durante 42 meses, tá? A se pensar sobre essa palavra profética. Como está a palavra profética? Algo muito importante de palavras proféticas que o tradutor pode ter suprimido de forma na linguagem portuguesa, para não ficar bem claro para o leitor, né? Principalmente quando você precisa usar o dicionário, que eu já expliquei sobre atenuantes, né? Misturas atenuantes. Para eu simplificar aqui para vocês, em questão de a linguagem portuguesa ali na Bíblia, quando fala das duas testemunhas, gente, os cristãos já faz, na data do Gregório, 2025 anos, que se alguém chegar aqui e falar assim, nega a Jesus agora, ou eu faço isso e aquilo com você, eu não nego, eu não vou negar, Então isso já acontece há 2025 anos, desde o tempo de Gregório. Então é isso que as pessoas precisam acordar. Sair do próprio quadrado, que é achar que o mundo é só o quadrado dela, e ponto. E tomar cuidado com os falsos ensinos, principalmente com liderança, que é um absurdo. Eu sou branca, baita de um sol do Nordeste e não usar protetor solar. Você tem noção do que é isso? Você sabe o que eu fiz? Eu não usei. Eu tinha lá, eu fiz de propósito, eu não usei, eu fiquei toda queimada e fui pra igreja toda queimada, como se eu tivesse passado o dia inteiro embaixo do sol. E eu tava andando só com as crianças, porque eu era líder das crianças lá da igreja. E aí a pessoa olhou assim pra mim, por causa do conselho dela. Depois eu passei, melhorei. Eu fui toda queimada, mas toda, de propósito na reunião. Aí ficaram tudo mudo olhando pra mim. Sem marca de biquíni, tava só com o rosto, porque eu me cobria, não tava na praia. Eu simplesmente não passei o protetor. Hoje mesmo eu passei meu protetor, né? Eu passei mesmo quando eu não estou aqui, ó. Eu estou pegando sol, eu sou branquinha, eu fico queimada. Só de estar aqui, ó, na sombra, tá? Então esse tipo de noção que nós temos que ter, certo?